E agora, então, teremos a palestra sobre aplicações práticas na atuação pericial para elaboração de laudo pericial com qualidade e lucratividade. Nós convidamos a perita contábil Sandra Maria Batista, perita contábil especialista em Direito Tributário pela ICAT-UDF e em Estado e Sociedade Civil, Política e Gestão de ONGs pela Universidade de Brasília. Professora do curso de pós-graduação nas disciplinas Contabilidade Tributária, Perícia em Prestação de Contas e Tributária, é sócia da Primazia Academia de Perícia e Expressão Contábil Associados. É também conselheira do CFC e atualmente preside a Federação Brasileira das Associações de Peritos, Árbitros e Mediadores e também o Instituto dos Peritos e Consultores do Distrito Federal. Mais uma vez ao CRC do Espírito Santo, pelo honroso convite, ao Reinaldo, que é meu colega na missão de vice-presidente também da pasta de Fiscalização, Ética e Disciplina, alguns outros que pelo rosto eu me recordo de ter encontrado, então é um reencontro, João Alfredo, também meu colega há 2 anos atrás no Conselho Federal de Contabilidade, e todos nós colegas contadores. Então, fico muito feliz pela oportunidade de vir aqui hoje, trazer uma temática no nosso ambiente profissional, né? Então, muito do que eu vou falar aqui é pela experiência do dia a dia, né? Então, eu quero que esse compromisso nosso, que vocês todos encarem como colegas, como colega com alguma experiência, é a experiência que eu tenho, não quer dizer que é o melhor ou pior, né? Mas é a experiência que a gente vai aprendendo. Então, isso eu não falo enquanto vice-presidente ou qualquer uma dessas outras instituições que também eu tenho a grata satisfação de contribuir num trabalho voluntário. Tá? Então, que a nossa conversa seja proveitosa para todos, já levo essa energia de vocês, e a gente vem sempre falar um pouquinho de um tema, é o que a gente quer mostrar e receber. Então, eu acho que o nosso compromisso, meu, aqui é não sentir sono, e vocês também, porque decidimos estar aqui. Né? Mas se sentir, olhe um pouquinho para cima, olha, tem um momento ali que vai ser legal. E aí a gente vai conseguir ir nessa 1h30 de conversa. Eu tenho que apresentar a justificativa, esse trabalho todo, essa apresentação, eu já fiz algumas vezes com a colega Silvia Mara Cavalcante, que é minha colega, amiga, né, do Estado do Mato Grosso, é conselheira também lá do Conselho Federal de Contabilidade e atua na perícia também já de muito tempo, né, há muito tempo. Então, a gente, numa conversa dentro dessas trocas de experiências e tendo sempre convites, oportunidades de conversar com os colegas no ambiente da perícia, no ambiente da ética, da inovação, da tecnologia, das novidades do judiciário brasileiro, afeta o nosso trabalho. Então, nessa conversa surgiu essa apresentação. Ela viria, está na programação, e apresento aqui a justificativa, acredito eu, até que a organização do evento tenha feito, mas eu trago o abraço, o carinho dela, ela gostaria muito de estar aqui, não está por questões de doença, né, está recuperando de uma cirurgia. Mas todo esse material, toda essa apresentação tem muito de uma discussão, dessas que a gente vai tendo no dia a dia, tentando despertar na gente um outro olhar, não só o técnico, também o técnico, pontos específicos, tal qual é a abordagem aqui, aplicações práticas na atuação pericial para a elaboração de um laudo com qualidade. Então, eu atuo já com perícia lá desde 2003, logo depois que me formei, já tinha essa pretensão. E algumas coisas que a gente vai vendo, e me preocupa muito, sobre qualidade e sobre a gente aumentar a nossa lucratividade. Parâmetros simples, como, por exemplo, o comum, o trivial, aqueles que já atuam, na área, 30 dias para a gente fazer um laudo. Então, a gente, assim, às vezes, consegue fazer numa semana. Por que eu vou esperar 30 dias? 30 dias ocupa um espaço de preocupação. Se eu já entrego uma semana, eu já fico livre. Significa mais tempo para dedicar a qualquer outra coisa. Inclusive, cuidar da saúde, inclusive fazer novos amigos, novos parceiros, estudar um pouquinho mais. Então, coisas simples que, na técnica, a gente às vezes dedica à técnica, mas como melhoria do nosso negócio, enquanto sustento, enquanto vontade de ter um patrimônio, que é a perícia nesse caso, isso se aplica a qualquer outra área, né, de assessoria, contábil, para as empresas, enfim, a mesma linha de raciocínio. Então, com isso, essa apresentação ela tem esse propósito.
e mostrar situações práticas de pequenos ajustes, que de repente alguns aqui até já têm essa prática, pode até contribuir numa outra ocasião, no outro debate técnico com o próprio CRC, com os colegas, mas aqui a gente procurou colocar assim, uma linha concatenada de ideia, de sequência, e com um objetivo único: qualidade e lucratividade, mantendo qualidade e aumentando a nossa lucratividade. O objetivo não é falar preço em si, né? Às vezes a gente quer sempre, tem aquelas perguntas do colega que quer trabalhar o preço em si. Não, é lucro, lucratividade. O que eu ganho com isso? Por que eu escolhi fazer isso? Como que eu estou fazendo isso? Concorrência a todo momento, aumentando, aparecendo, e nós? Como é que a gente vai mudar um pouquinho esse cenário, né? Do meu negócio? Então, esse é o objetivo, e com isso, a abordagem inicial, dentro dessa primeira discussão, eu vou até ter que descer daqui a pouco, porque eu tinha me programado a passar slides para vocês. Então, pode ter algum prejuízo no que eu estou falando, mas a lógica do slide vai ficar à disposição do CRC Espírito Santo, para que distribua aos participantes, faça a divulgação que achar necessário para os colegas. Tá? Então, não precisa preocupar com essas telas, não. Tem muita coisa aí de informação, e isso é mais para organizar as ideias mesmo. Tá certo? Então, a abordagem inicial desse tema que a gente desenvolveu, ele passa ali pela intuição e técnica. Eu apertando aqui já resolve ali? É? Alguém pode, até para não ficar incomodada, ficar ali passando para mim? Tá bom. Tá? Porque pela fala já vai a lógica do que nós temos, né? Então, a abordagem nossa é uma palavrinha assim, bem interessante, que foge um pouquinho do que a gente está muito acostumado. A gente está acostumado com a lógica de querer ficar muito na técnica. Eu estou preocupada com a técnica, e eu trago um elemento aí com Silvia, no nosso desenvolvimento: intuição e técnica. Está aí, aplicações práticas do laudo para manter uma qualidade. Então, o que é essa intuição, né? Então, fizemos esses dois componentes no material, técnica e intuição. Todos nós temos intuição, todos nós temos uma técnica. Quanto mais nós usamos a nossa intuição, mais nos fortalecemos e obtemos melhores resultados para o aumento da confiança em nós mesmos. Quanto mais utilizamos a técnica de forma adequada, mais nós conquistamos segurança para alcançar voos, mitigar riscos, reduzir custos, alçar a qualidade e alcançar a qualidade nos nossos trabalhos. Então, fortalecer na confiança e intuição. Na segurança, técnica. É desafiador, mas é prazeroso. Aí a gente já começa a pensar, mas como assim, né? Intuição? Então, você está lá dentro de um cenário da perícia ali, mas não é a técnica que vai resolver aquilo dali? E, às vezes, você está esforçando ali na técnica e não vem aquela resposta. E como a gente lê, né, perito é um leitor das provas. Se elas existem, eu tenho que ler. E parece que está tudo ali obscuro, né? Está escondido. Depois vem aquele clique. É um raciocínio lógico, natural. É claro que nós não estamos falando que vem do além, do acaso. Não é isso. Existe um conhecimento sedimentado ali. Então, não é dizer que é varinha de condão. Não é essa a ideia. Então, a resolução de um problema, de fato, depende de nós. A intuição, nessa abordagem que faço aqui, ela não está ligada a nenhum pensamento de espiritualidade, sentimento, não é nada disso. Filósofo A, B ou C não vai para aquela linha. É no propósito único. Uma pelo fator tempo, né? E a outra pela exigência natural de estudos. Claro, se eu for para a filosofia, eu vou querer aí ficar um tempão para convencer vocês sobre isso. Não é esse o propósito. Ela vem numa voz serena e dá aquele clique. E você encontra a solução para o problema. Não é mágica. Porque se eu não tenho conhecimento, se eu não invisto nele, se eu não fortaleço nele, a exemplo de hoje, numa renovação que vocês estão fazendo aqui, né, muitos não vai ter novidade nenhuma no que eu vou falar, mas está renovando, está enxergando uma forma diferente de fazer o labor ali diário e ganhar um pouco mais de dinheiro na sobra para virar patrimônio, né? Se a nossa ciência é a da riqueza, a gente tem que separar um pouquinho lá
para que isso se torne patrimônio. Então, ela vem como uma voz, passa pela nossa cabeça e diz, vai por aquele caminho. E você encontra a solução. Às vezes, horas perdidas ali. Tem o meu parceiro lá de trabalho, está macetando isso aqui. Meu Deus, o que é esse macetar? Né? Um dia inteiro nisso. Eu falo, mas isso não é assim? Ah, Sandra, mas não é possível. Eu falei, às vezes a gente fica, né, em cima de uma coisa e nós, contadores, tem por hábito sempre de olhar ali, cirúrgico, né, ao invés de enxergar o todo. A perícia, ela tem algumas facetas muito interessantes. A engenharia, eu gosto muito. A engenharia, eu aprendi, trabalhando com engenheiros, uma lógica do todo. Sandra, põe na mão, ó, me mostra isso aqui. Aí isso aqui você vai lá, faz a cirurgia. Então, como é um processo de avaliação de empresa? O que tem naquilo ali? Então, eu tenho que entender o ciclo operacional daquela empresa. E não chegar no valor, a conta lá, afinal, um processo automático, lógico. Eu vou trabalhar aquilo, os procedimentos, um a um, conta a conta. Isso eu já sei, por isso estou ali. Mas tem muito mais por aí, tem muito mais que isso. Então, quando você se liga na sua intuição, tendo aplicado e aplicando o conhecimento técnico e a técnica necessária ao caso, o resultado é mais preciso, mais rápido, menor tempo, lucratividade. Maior tempo consome aquele chamado honorário. Vou pagar para trabalhar. Dava para fazer o serviço numa semana, tranquilamente. Estou levando 1 mês, 2 meses, peço prorrogação. Onde é que está o erro? Onde é que está o erro? O uso da intuição aliada à técnica visa, então, afastar situações inerentes a nós humanos. Uns até consideram como terceiro olho. Digo, é enxergar além. A perícia é enxergar além do óbvio. O que a Clarice Lispector coloca para nós, que o óbvio é uma das coisas mais difíceis de se ver. Deve estar por aí. Eu estou bem combinada com ele aqui, é a primeira vez que eu faço isso aqui, então, se a tela ficar, depois, vamos conversando. Isso, que é uma capacidade do nosso cérebro, né? Eles não vão querer ler nada disso, é só um bate-papo. E nós vamos chegar numa telinha que tem um teste bem legal para a gente fazer juntos, né? Bem legal nesse inicial que eu vou fechar aqui com vocês para a gente ir para um vídeo e a gente começar a trabalhar de forma mais objetiva. Então, nós temos que ter cuidado com as nossas memórias, conhecer a nós mesmos, para saber quando confiar na nossa intuição verdadeira, respeitar nossos limites para não cairmos nas armadilhas. Então, o recado que eu gostaria de passar para vocês, e claro que muitos vão ficar incomodados, eu vim aqui para aprender lucratividade e está falando de intuição, parece estranho isso, né? Mas acho que nesses próximos 45 minutos a gente consegue extrair um pouco mais e depois vocês, meditando um pouquinho a respeito, vão tirar o proveito, imagino eu. Então, o recado quanto à intuição é conheça a sua força, a força da sua intuição. Não despreze-a. Não é porque a minha intuição está dizendo uma coisa que eu vou por aquele caminho. Algo como, senti, logo faço. Não é isso. Senti, analiso, não desprezo, se aplicável, faço. Se aplicável, faço. Com certeza o resultado é economia. Tempo aumenta a minha lucratividade. Me deixa mais livre para novos projetos, para novos negócios, para atualizar, para passear e qualquer outra que seja a escolha. Então, o objetivo que temos da memória pode nos enganar. É o que eu disse para vocês sobre o óbvio da Clarice Lispector, que o óbvio é a verdade mais difícil de enxergar. Vamos fazer um teste junto para ver se a gente consegue extrair alguma coisa dessa primeira fala? Que claro que a gente está querendo chegar lá, cadê o laudo, como é que é, onde é que eu vou ganhar dinheiro e como é que eu vou melhorar nosso negócio. Eu estou vendo assim que, acho que 99%, talvez o Paulo e o Boniolo, que eu cumprimento agora, esteja comigo no 1% torcendo para eu sobreviver aqui. O restante quer saber como é que vai ser o laudo. Né? Vamos no vídeo? Eu peço para vocês, isso é um teste que se faz em vários cenários, várias formas de dizer, mas que todos participem. Olhem e acompanhem, né, o que tem nessa proposta desse vídeo. Pensando em quê?
vai ter umas imagens, vai ter uma forma de dizer, de ler, jogando para o nosso ambiente, que é a perícia, ler provas, enxergar, e não cair nas armadilhas, perder tempo, muita manifestação contra nosso laudo. Vamos juntos? Então, tem que acompanhar. Esse é um teste, preciso da participação de vocês. Olá. Este é um teste de atenção. Você verá uma sequência de palavras, e eu quero que você diga a cor de cada uma delas. Vamos lá? Dizer a cor das palavras. É vermelho Agora, mesmo? Vamos repetir da mesma É forma. rosa? É verde? Diga as cores das palavras a seguir. Cores das palavras. Isso. É azul ou é rosa? Mas vocês estão muito atentos, não teve ninguém que gaguejou, ficou na dúvida. João Alfredo, acho que eu vim no lugar errado. Acho que a turma aqui já passou. Alguém sentiu dificuldade, foi iludido em algum momento, deu uma freadinha, opa, peraí, teve isso ou não? Tá? Nas primeiras? Então isso é um teste que é mundialmente conhecido, utilizado, que dessa, né, nossa capacidade de olhar, de enxergar, né? E aí quando o som vem, aí eu jogo para a perícia novamente, especialmente aqueles que atuam em alguma coisa de improbidade administrativa, esses casos, né? Às vezes que sai aí em matéria de jornal, rádio, você liga, é muita coisa, e você é a pessoa que tem que certificar alguma coisa. Então é uma poluição de todo jeito. Eu volto, concentro e vou fazer o meu trabalho, na técnica, olhando para aquilo dali, com segurança. O que estão dizendo por aí? Que digam. O que você está vendo e que tem que certificar é o que vale. Então, é ter cuidado com isso. Esse é um teste que leva nesse raciocínio. Eu vou fazer uma abordagem agora rápida para vocês também. Perícia além dos números. De novo, nós estamos trabalhando um conceito fora para chegar no específico e explorar a técnica. A perícia além dos números, nessa abordagem que trago aqui, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes do perito ser um expert em determinada matéria, ele tem que ser um entusiasta da equidade, da verdade, da busca pela verdade. Esse é o trabalho dele. Se assim não fizer, se assim não se comportar, se não mergulhar, principalmente no mundo das pessoas, para compreender aqueles fenômenos, aqueles atos praticados, como, por exemplo, numa avaliação de empresa, gestores ali, nós somos contadores, conhecemos como é que se forma a sociedade, os atos, como é que registra aquilo dali. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade para não deixar enganar na hora do trabalho, se enganar na hora do trabalho. Então, eu tenho que olhar para uma célula e tenho que entender aquela célula. Então, de fato, eu tenho que vivenciar aquela experiência da empresa para dali, olhando nos balanços, investigando cada conta, olhando se tem imobilizado mesmo, por que empatou lá o capital naquele imobilizado, aquele imobilizado existe, não existe. Uma empresa que tem saldo elevado de aplicação, está endividada, qual a lógica disso? Endividamento no momento que ela não aumentou a produção, mas está lá, está registrado na contabilidade. Tem documento, não é assim que a gente escuta? Mas é isso que é a verdade daquele caso? Então, a gente tem que entrar, de fato, na vida, por exemplo, nesse caso de uma empresa, sem deixar se enganar. Não, é porque está registrado aqui. Prestação de contas, está lá, administração de determinada empresa, condomínio, conselho, qualquer que seja a entidade periciada. O que é prestação de conta? Nada mais é do que, para nós, origem e aplicação. É isso que tem que ser. É uma relação entre A e B, exemplo, locação, administração de imóveis. Então, onde é que está a origem? É do aluguel.
E se tem outra origem ali? Não é daquela entidade, está ali por acaso? Não, vamos investigar. Vamos investigar. Então, perícia é isso, né? O perito ele tem que nutrir no dia a dia das histórias, porque as histórias são verdadeiras. A perícia ela não pode ir por versões. Isso é papel de imprensa, de qualquer um. É das partes no seu espancamento. O perito não. O perito ele tem que, de fato, entender daquele caso ou não entra. Não tem escolha. A escolha, ao entrar, é fazer bem feito. É o que se espera, é o que o magistrado quer, que as partes merecem. Então, o perito ele renova todo dia, amplia o seu conhecimento, tem que fazer isso, para não cair nas armadilhas que são diárias. Certificar alguma coisa, com aquela certificação, pode levar o patrimônio de A para B, pela sua certificação. Está correta? Ok, vai dormir tranquilo. Não está correta, contribuiu para uma decisão injusta. Injusta. Mas a parte vai se defender, vai um monte de coisa, mas muita coisa passa, né? Muita coisa passa. Então, que os senhores e as senhoras pensem na verdade das coisas, como é que elas acontecem. Às vezes, a falta do documento é só apontar que falta documento. No exemplo de uma prestação de contas, faço isso muito, gosto de fazer, vejo lá, por exemplo, em Brasília tem muito, não sei aqui, mas prestação de contas de condomínio, está lá. Conselho fiscal, foi conselheiro fiscal, depois hoje é síndico, aí vai atazanar a vida do outro, que saiu, colocando atos irregulares e um monte de coisa. Vocês conhecem isso também. A gente escuta isso toda hora, vê, trabalha com isso. Mas quando ele era conselheiro fiscal, ele exerceu o seu papel? Não. O conselheiro fiscal não está dito que é para investigar, ver, apontar, né, dizer, questionar as contas, para que dê tranquilidade numa assembleia? E aí leva-se um número lá, chega-se numa conta, por exemplo, de R$250 mil contra aquele que, de repente, pecou. Algum ato dele lá não foi o perfeito. Isso ocorre, de novo, para nós, origem e aplicação de recurso. De fato, aqueles 250 mil, nós estamos falando só do problema de despesa, né? Nós não estamos falando do problema de receita. Então, no meu exemplo, o problema é despesa. Aplicou o recurso. Aplicou, de fato, o recurso na consecução dos objetivos daquele condomínio? Aplicou. A falta de documento, ou que o documento não tem a perfeição legal fiscal, por exemplo, legal trabalhista, legal previdenciária, não tem. Está imperfeito o documento. O que eu tenho que dizer? Excelência, separa. R$10 mil, inexiste documento. Não tem nota fiscal, não tem contrato, qualquer que seja a questão lá. Mas, de fato, numa ata que você leu, você debruçou sobre as provas, você consegue extrair que naquela ata foi prestado conta e que lá, aqueles que viveram aquele momento, que são os condôminos, entenderam que, de fato, a parede foi feita 10 anos atrás. Então, lá está dito, aquilo vale como prova? Claro que vale. O que você aponta? Na ata tal, foi certificado pelo colegiado máximo, que é a Assembleia, a aplicação do recurso, parede lá do condomínio. Então, a gente conhece muito dessas histórias, a gente sabe disso, e, às vezes, na perícia, pela rigidez do trabalho técnico, da autoridade que alguns carregam enquanto perito, se afasta da verdade. E aí, novamente, vou dizer que não tem documento, então eu não vou glosar, quem glosa é o juiz, né? Esse pecado nós não podemos cometer, né? Ou a gente vai para ser juiz, juíza, decidir, glosa. Meu Deus, quando eu vejo nas assistências alguém lá, o perito glosa tanta coisa, eu falei, minha Nossa Senhora, ai que tristeza. Não entendeu o beabá. O que é o beabá? Primeiro, estou ali para fazer o quê? Certificar, não decidir. Não posso exorbitar. Artigo 156 é claro nisso. 400 e alguma coisa é claro nisso. Prova existe porque precisa de um conhecimento técnico. No outro artigo, que talvez seja a confusão, está lá, o juiz faz isso. Então, o juiz faz isso, o perito faz isso. Aí, esse é um problema. Isso vai embora a nossa credibilidade, vai embora o nosso dinheiro. Com isso, a gente não tem lucratividade. Então, o perito ele tem que, sim, beber dessas fontes todas, ele vive o dia a dia, ele observa, e tem o aspecto técnico, mas tem
a vivência, a experiência. Ele sabe como é que o fluxo operacional de uma padaria. Ele sabe como é o fluxo operacional da Fiat, fábrica. No geral, sabe. No específico, estuda, pesquisa. Então, se eu tenho exemplos de endividamento e não houve aplicação, então aquele endividamento tem fortes indícios que buscou, está ali o contrato, existe o contrato, mas que o dinheiro não foi aplicado naquela entidade. Portanto, o administrador daquela empresa está lesando a empresa, lesando o mandato dele, enquanto administrador. Daí a razão que o sócio não está tendo dividendo. Daí a razão que a empresa está quebrando. Então, são coisas assim que fazer a perícia é ter sensibilidade. Se o perito não consegue ir além dos autos, dos números, e evidenciar isso, escrever de maneira clara, certificando e não decidindo, vai causar prejuízo para o processo, para a vida das pessoas e para o juiz. Risco de uma história mal contada pelas premissas equivocadas. Aqui também me permita fazer um exercício com vocês, para a gente raciocinar enquanto peritos e testar como é que a gente, às vezes, pode ser enganado. Isso é uma brincadeira apresentada dentro de uma lógica, de um raciocínio lógico. Encontrei em algum momento, não tenho o autor, já vi vários professores, várias pessoas em vários momentos, mas a autoria eu não tenho como citar porque não conheço. Já vi várias pessoas apresentando, achei bacana, então me permita apresentar sem indicar a autoria, não é minha. Risco de uma história mal contada, porque um perito certifica no laudo ou no parecer enquanto assistente, no nosso ambiente do Código de Processo Civil ou externo, ele tem que partir de premissas. Premissas equivocadas que nós adotamos, leva para o buraco. Dá tiro no pé, não é isso, Paulo? A gente fala dá tiro no pé, arrebenta o pé, cai, abala a estrutura. Imaginemos muito rapidamente a seguinte situação. Eu, vou usar os nomes que eu conheço aqui, me permita nesse exemplo. Eu, o Damasceno e o Boniolo, vamos a um restaurante. 3 pessoas indo a um restaurante. A conta dá R$25 para cada um de nós. A conta dá R$25. Cada um de nós tira R$10 e entrega para o garçom. Tranquilo? 3 pessoas indo no restaurante, a conta veio, R$25. Cada um tira R$10. Eu costumo dizer que contador não é bom de conta. Eu não tenho, falo pelos meus pares. Eu não sou boa de conta. Eu uso os matemáticos. Aí, um exemplo do matemático, mas vamos falar com o contador. Vamos ver como é que estão nossas contas. Cada um tira R$10 e entrega para o garçom, que vai e retorna com um troco de 5, gente. Em notas de R$1. Troco de 5, recebeu 30, 25, troco em 5 e moeda em nota de 1. Cada um de nós fica com 1. E deixa 2 para o garçom e vai embora. A vice-presidente Carla disse que não é só a lista de presença, não. Quem acertar vai ganhar os pontos. Tá? Então, presta atenção que esse negócio está ficando sério aí para você, porque tem uns que já desistiram de mim nesse exemplo. Então, eu vou botar esse compromisso. Ela falou isso, o presidente Roberto está aqui em cima, qualquer coisa a gente chama. Então, gente, o nosso exemplo é conta de R$25, 3 pessoas, R$10 para cada um de nós recebe um troco de 1, deixa 2 para o garçom e vai embora. Se nós fomos, aí a questão, se nós fomos com R$10 e voltamos com R$1, cada um de nós gastou 9. 3 vezes 9, 27. Mais 2 do garçom, 29. Cadê R$1? Onde está R$1? Lá atrás disse alguma coisa. Cadê R$1, gente? 3 vezes 9, 27, mais 2 do garçom, 29. Para 30, 1. Cadê esse R$1? Lá atrás, o senhor fez assim, isso significa que essa conta está uma bagunça, ou o que é? Chuta um número aí. Cadê esse R$1? Alguém se atreve?
Alguém para tirar 10 e vir me ajudar a ficar aqui conversando com vocês? Damasceno, se atreve? Eu vou falar entre amigos, né? Se Boniolo, ajuda aí. Por que, Damasceno? Vocês, todo mundo já sabia, igual Damasceno, rapidinho assim? Eu não vou voltar com meus exemplos, não, vou ter que pesquisar mais. A forma de dizer, gente, essa leva a gente à resposta errada. Então você fala aí, peraí, mas 3 vezes 9 é 27, mais 2 é 29. Sim, a forma de dizer a conta. O que eu estou dizendo com esse exemplo para vocês, trazendo para o nosso caso concreto? Como a gente vai dizer a história que a gente viu para o juiz? Aí você vê lá na sentença, meu Deus, não é nada daquilo. Vamos admitir que nenhuma das partes questionaram o seu laudo. E você vê lá, né, na sua certificação, o juiz copiou. Porque ficou até mais fácil para o juiz, já que as partes não impugnaram, né? Passou. E aí? Excelência do céu, vai lá de noite, né? Na hora desculpa, excelência, olha aqui, o que eu escrevi tão mal nesse negócio aqui, ó, o senhor copiou, colou, decidiu e foi para o buraco. Não é nada disso do que eu disse. Não é nada disso do que eu disse. Escreveu mal. Escreveu muito mal. O problema está na história, né? Como a história é contada e mal contada. Tenham cuidado com isso. Lembre sempre, você está lá para certificar. Certifique de maneira clara, concisa, precisa. Vícios do nosso laudo, já estou falando de novo da lucratividade. Omissão, não explorou o ponto. Você foi indicado, nomeado, contratado, está ali para explorar o ponto. Você foge do ponto mais do que tudo. Ué, então para que aceitou? Ah, mas tinha 10 quesitos, eu respondi. E o objeto da perícia? O quesito está lá, está pendurado lá, fizeram os quesitos, bem mal feito, tudo o que quer. Larga, não critica o quesito, responda. Atenda o objeto da perícia, é isso que a perícia quer da gente. Então, omissão é um vício. Obscuridade. Ficou tão feia a coisa, escreveu tão feio que ninguém conseguiu entender. Pancada no nosso laudo. Contradição, da mesma forma que a decisão, o nosso laudo, omissão, contradição, obscuridade. Fundamentei, temos que fundamentar. Fundamentei, estou caminhando para dizer que a avaliação da empresa é 10 milhões o valor da cota. Lá no final, eu certifico que é 5. O que faltou aí, gente? Revisar, né? Vamos revisar. Entregou de última hora, não deu conta, aquela coisa toda. Isso eu estou falando de lucratividade, isso eu estou falando de melhorar nosso trabalho. O que eu quero dizer com isso tudo é o modo que nós contamos essa história, define um raciocínio. Isso revela a importância do entendimento do escopo da perícia. Para que eu estou ali? Para responder 10, 20, 30 quesitos? É isso. E se a decisão lá na nomeação não conta o que é o objeto? Problema deles, é isso mesmo? Eu vou dormir tranquila? Então eu vou dar algumas dicas para vocês para a gente sair, não cair nessas armadilhas. Imagino eu que se estão acertando as minhas brincadeiras aqui, acho que esse problema não tem aqui não. Vocês sofreram isso, Boniolo e Paulo? Ficou muito tranquilo? Então o compromisso, rapidamente passando aqui, nesses 40 minutos talvez só que me resta, é o propósito de conversar com vocês para que a gente possa ter melhor forma de executar a perícia. Com isso, maior lucratividade. Existe um princípio muito básico, muito bacana, né, que veio agora com esse espírito, já estava, ele existe desde sempre, mas no Código de Processo Civil atual, iniciado lá em março de 2016, ele prestigia a cooperação. E para nós? Se você for escutar os advogados, vai explicar da maneira deles, os magistrados da maneira deles. E nós, auxiliares do juiz? O que é cooperar para nós? Como é que eu vou ser colaborativa? Enquanto perita nomeado e os meus 2 colegas são os assistentes. O que eu vou exigir da colaboração deles? Sem atingir a minha independência. E a deles. Somos técnicos. Sem mexer na imparcialidade que é natural de um perito nomeado, de uma perita nomeada. Eu vou tratá-los como inimigos? Cadê a ética? O Código agora determina, todos aqueles que ali estão devem colaborar. Então, algumas dicas que a gente vai ter aqui também é essa colaboração. Como é que eu vou colaborar sem ser questionada da minha independência?
Como, por exemplo, desde o primeiro ato, cadê os assistentes? Tem, pede os contatos, e-mails. Se não tem, já no ato da proposta já diga, folhas tais nomeado João, folhas tais nomeada Maria, indicada o João como assistente de A, Maria assistente de B. Mas não tem contato nenhum, você vai ficar perdendo tempo e dinheiro para correr atrás deles, achar eles, ligar para advogado. É isso, gente. Ou na proposta eu já digo, folhas tais tem Maria e na folha tal tem João, lá não tem os contatos. Considerando o artigo tal, 6º, por exemplo, lá no princípio da cooperação, considerando outro artigo que fala que eles têm que acompanhar o trabalho, solicito que venham aos autos os contatos, para que no momento oportuno sejam contactados. Certo? Estou melhorando o meu procedimento, porque depois, no dia que começar a perícia precisar do assistente, vai botar secretário ou você mesmo fazendo, depende da sua estrutura, ficar procurando assistente. E aí, não acha o assistente? Depois, qual que é a impugnação lá? O perito ficou sozinho, não deu? Hoje é virtual, pelo menos o acesso ao processo está lá virtual, né? Mas as provas, diligências. Está dito em algum artigo, acredito que Paulo, de repente, tenha explorado, Paulo gosta muito daquele artigo, né, Paulo? Que fala de avisar, prestigia a pessoa, está dito no código, prestigia ele. Vamos fazer a diligência no dia tal. E se ele não for, problema dele e o cliente dele, cuida do teu trabalho. Deixa ele para lá, certifica, faz sua ata. Pronto. Vai consignar lá no laudo um tópico específico. Quais são as diligências realizadas, a forma que você deu conhecimento para os assistentes, se foram ou não foram. Pronto, gente. Fica livre do problema, não atrai problema. Não atrai problema. Então, esse é um princípio que tem lá, isso quer dizer que vamos respeitar o outro, ele vai ser fonte de informação, vai ser fonte de discussão técnica contigo. O laudo, se a gente conseguir numa discussão respeitosa, técnica, qual é o respeito? Técnico. Eu entendo que é 50. Ah, mas por que você entende que é 50? Eu achei 30. Ah, as premissas. Ah, as premissas, está equivocado. Ah, ok. Então, você já corrige ali, vai embora, vida que segue. Significa que lá na frente o seu laudo não vai ser impugnado. Naquele ponto. Ah, doutora, mas eu estou entendendo aqui, a senhora está entendendo 30, eu estou entendendo 50, e a senhora está convencida, ok. No momento oportuno, o senhor trabalha lá direitinho, né? Vá fazer o seu parecer, sem problema. Não tem amizade na história, tem reunião técnica. Certo? Está fazendo sentido para vocês alguma coisa aí? É? Que bom. Então, ninguém vai reclamar, não vai ter avaliação negativa, que as coisinhas assim para mim, não? Gente do céu, me ajuda aí, como diz a história, né? Eu tenho testemunhas aqui, ó, tem o colega Damasceno, vários colegas, João Alfredo, depois fala, nossa, o nível da Sandra caiu demais, ela não ganhou só assim lá. Ixi. Vamos lá, vamos continuar a nossa vida aqui. Então, isso aí é uma linha geral para vocês, fundamentos, vocês sabem disso, o que eu estou buscando aqui com vocês é muito mais esse raciocínio. Então, nós temos, né, a lógica desse princípio, é um dever de esclarecimento. Trate os assistentes, gente, de maneira respeitosa, exija deles. Se eles não quiserem trabalhar, ok, vai ganhar o dinheiro deles da forma deles, cuida do teu. Conseguindo, vá com Deus. Numa decisão que veio lá uma impugnação de um laudo meu, eu tinha certificado o juiz intempestivo a manifestação da parte. A perita deu conhecimento de todos os passos. Inclusive, os assistentes foram convidados a manifestar na ocasião, certifica as folhas tais que os mesmos não quiseram. Até os e-mails deles eu botei lá, naquele caso, no caso polêmico, né? Esses casos polêmicos são ótimos para a gente melhorar nossas coisas. Né? É uma beleza. Paulo adora polêmica. Hein, Paulo? Nossa, a gente melhora. Quando você recebe muita pancada, melhora. Tem uma tela aí que eu não sei se a gente está muito junto, que tem ali uma legislação citada. Isso é um arcabouço mínimo, isso foi de uma outra apresentação que eu desenvolvi com a Sueli, que é uma colega também da gente lá de São Paulo, então está o crédito registrado. Mas, para a gente entender, em linha geral, a gente tem base na Constituição, a gente vai ter base, falando de perícia, no Código de Processo Civil, a gente vai ter base enquanto profissionais, DL 9295, e vai aí chegando até lá no ponto específico que é o trabalho. Então, só está para vocês estruturado aí. Algum artigo citado sobre também novidades de uma perícia consensual, né? Na verdade, a terminologia do perito consensual, uma pessoa só, um perito só vai resolver ali aquele caso, pode resolver. Então, a economicidade, tempo, dinheiro num processo. O que é isso? Parte A e parte B, escolhe, por exemplo, vou usar o Damasceno de novo, que é o nome que eu sei aqui, o Damasceno, né, escolhe ele como perito. Ele é o expert, ele sabe daquele assunto.
Ah, mas e o interesse das partes? É que ele leve a verdade, na boa técnica dele, pronto. Ah, mas então vai diminuir a assistência, vai diminuir meu contrato de assistência. A e B não vai levar. Pode levar também os assistentes, não tem problema. Mas escolheram. Com isso, colegas, digo para vocês também, né, reafirmo, matéria de especialidade, fazer o mesmo igual da mesma forma, muita gente para a gente esbarrar. Cumpra o teu papel bem, se fortaleça numa matéria, vá ganhar muito dinheiro, precisa pagar as contas, muita conta para pagar. E aí tem essa oportunidade do código, que é a legislação brasileira entendendo isso, demonstrando isso para a gente. Ah, então, se eu sou bom em tributário, que bom, que tamanho que é tributário? É enorme. Não, mas vai no ICMS, por exemplo. Você é a pessoa do ICMS. Vai dar conta de fazer aqui no Espírito Santo? Não, vai ter que chamar esses colegas todinho, fazer as parcerias, todo mundo ganha dinheiro, né? Não vai rejeitar, trabalha, não dou conta de fazer sozinho de novo. De novo, investe tanto para dizer não para uma perícia, para ficar sufocado com o trabalho. É porque eu não estou gerindo meu negócio. Né? Essas oportunidades assim, do cafezinho ali, de conversar, conheça o outro, pergunta o que ele é bom. E seja bom mesmo, gente. O que é ser bom? Cumprir com a obrigação. Quero fazer esse serviço, sim, quero entrar nesse projeto. É projeto, não é amizade. Né? Então, tem um projeto aqui. Conheço lá o João. João, tem essa fase aqui que parece que é sua, tem tudo a ver contigo. Dá uma olhada aí, veja quanto que você quer. Devolve, sabe? 10 mil reais. João, está escrito aí que tem que entregar em 5 dias. Você entrega em 5 dias? Não, beleza, tranquilo. Dá, lá no último minuto, 5 dias, João entregou? É, você até esqueci, eu ia viajar, ó. Não dou conta de fazer serviço contigo. E aí, gente? Plano A, plano B, nós vamos falar sobre isso aqui. Como resolver isso? Plano C, aplicações práticas dessa lucratividade. Estou mais ou menos contigo? Você está doidinho ali, né? Hã? Vocês já até desistiram com ele, né? Deve ter desistido com ele, ó. Deixei ele numa dificuldade danada. Sabe por quê? Porque ele fez uma pegadinha ali comigo. Não tem resultado das pegadinhas? O perito não pode aceitar a pegadinha, não. A gente é sempre alerta. Não é isso? Ele falou, não, a senhora vai ter que dar uma palavrinha ali, nós vamos filmar. Eu não sabia que está filmando isso aqui. Os meus colegas lá de Brasília devem estar rindo. A Sandra está lá dando trabalho para eles. Eu não sabia disso, não tinha mitigação de risco, né? Eu até estou ficando muita vontade aqui, eu tenho que melhorar a postura, né? É isso, Reinaldo? Gente, vamos olhar para os nossos negócios. Se eu decidir fazer perícia, gestão de qualidade, vamos pensar sobre isso. Não é sofisticado, não, a gente sabe disso. Quando a gente fala de gestão de qualidade, a gente tem que olhar para o outro, é o cliente. Quem que é o nosso cliente? Ele quer saber se atendeu, joinha, ou se não atendeu. Se atendeu e foi assim, supra-sumo, como diz meu amigo, nossa, que bom. Você deixou mais um monte para trás, que não está atento ao básico. Ninguém está querendo muita coisa de inovação, não. As pessoas estão querendo nós, as pessoas somos nós. Então você tem que se colocar no lugar do outro, juiz que vai decidir, parte que está lá, contratante. Eles querem que você faça no tempo, na forma. Ponto. Vamos olhar para isso. Então, existe o conceito aí de qualidade que ele vai colocar na linha de satisfazer, né? Então, se você vai comprar um carro, você tem que sair satisfeito. Você vai contratar um pedreiro, ele tem que entregar o serviço. Se a tomada tem que vir com esses pontos todinho de tecnologia, você vai receber a casa daqui a 1 ano, pagou para construir, vai lá. Chega lá, tem tomada do tempo de 2 pinos. E aí? É isso. Prazo do contrato, 6 meses, entregou com 1 ano. É isso, olha o básico, gente. Qualidade, ele trabalha itens básicos, de conformidade. Contrata para você fazer uma certificação sobre alguma coisa. Você faz tudo, menos certificar. Você agrada, você leva para tomar café no bom restaurante, passa a fazer até amizade com o cliente, vai na igreja com ele, é isso que ele quer? Não, gente, ele quer uma certificação, é um laudo. Então, a conformidade, ela vai passar e vai resolver para nós o quê? Olha que simples isso daí. Aí a gente vai jogar para a perícia. Eu vou ter uma situação que é expectativa e resultado. Qualidade, expectativa e resultado. Quando eu tenho o E igual a R, expectativa igual a resultado, joinha, qualidade. Se eu tenho uma situação que a expectativa foi frustrada, ela é menor do que o resultado, tchau. Senhores peritos, candidatos a peritos,
Um trabalho lambança, que é lambança, que não se sustenta tecnicamente, que não se sustenta nas provas, tira você do mercado. Ah, mas meu CRC, meu registro, tantos anos. Quanto você ganhou de dinheiro? O que tem na sua vida? Indenizar. Por quê? Porque não cumpriu o papel. Ainda se tem maracutaia ou qualquer nome criminal que queiram, penal. Mas o básico, o que é o básico? Cumprir com aquilo que foi prometido. Se eu não tenho condição de fazer, novamente, não entro, não aceito. Expectativa maior do que o resultado, the best. Vamos pensar na perícia, o que seria um the best? Se eu tenho que fazer um laudo, certificar no prazo, que é 30 dias, o preço já está combinado, foi feita uma proposta. O que é assim, uma coisa simples? Vamos admitir que aqui eu seja juíza, né? Vou ficar pelo menos um minutinho como juíza. Não fiz o direito ainda, mas já estou me apropriando. Acaba de sair aqui os meus assessores só falando dos peritos. Olha aqui, doutor, só pedindo prazo, processo traumático aqui para a vara, os nossos prazos no meta 1, meta 2, meta 10. Aí vem Maria e entrega. Pediu 30 dias para fazer. Entrega com uma semana. Qual o olhinho que vai ficar brilhando? Para qual lado? Para o laudo da Maria. Não é assim? Aí vem o segundo laudo dela, ou do João, ou de qualquer pessoa, do perito A, B ou C. Segundo trabalho dela, nem foi. Doutor, olha só, aquele dia entregou com 10 dias, segundo trabalho já homologado, sem qualquer questionamento. O olhinho está brilhando. Por quê? Acima da expectativa. É porque foi the best? Não, porque ninguém está cumprindo com nada. Fica doido para ser perito, esforça tanto, na hora de cumprir com as coisas não cumpre. Tá certo, gente? Isso assim é na vida da gente. A gente fica feliz de ser atendido pelo dentista pelo horário. Por quê? Porque estava atrasando com todo mundo. Paciente, gente, olha o nome disso. Você é paciente. Você fica horas e horas no consultório, é isso mesmo? Não. Eu marquei o horário. Eu quero fazer a consulta 3 horas. Eu não vou fazer a consulta 16 horas, 17. É 3, 15 horas. Está entendendo que as coisas são simples? Atendimento, conversávamos, o próprio presidente citando assim, perguntando, Sandra, como é que está lá em Brasília e outros lugares? O atendimento está ruim, caiu. Então, se você cumpre minimamente prazo, entrega o produto, você está em outra classificação. Daqui a pouco não estou conseguindo mais parar de trabalhar, vamos dar atenção. Por quê? Porque você está sendo eficiente, está sendo bacana, está atendendo lá o que o juiz quer. Ficou claro para vocês que é muito simples? Estão fazendo exercício? Estão se espancando? Ou está todo mundo? Nada, ela está falando. Então, gente, é isso. Significa vamos reduzir, o grosso está ficando ruim. O grosso entusiasmou demais, está entrando com muita sede ao pote. Não consegue responder uma proposta. Ah, me manda um modelinho de proposta, manda um modelinho de uma coisa. Meu Deus do céu. Aí a gente fez uma lógica de um raciocínio aqui, e aí eu quero que vocês acompanhem isso. Tudo começa, primeiro, por uma proposta bem fundamentada do honorário. Leve tudo para a proposta. Tudo que vocês conseguirem. O que é tudo? Vai dar 10 laudas, não interessa. Você vai eliminar um monte de problema. Mas a proposta não é só para dizer o quanto eu quero. Se você sobreviver, quem sabe, né? Aquele quanto você quer vai alcançar. Então, várias coisas na proposta, como, por exemplo, já diga logo o que você entendeu por objeto da perícia. Sabe, o primeiro tópico. A está brigando com B para alguma coisa. Um monte de coisa que eles pedem. Mas da perícia, o que é a perícia? Vou fazer isso. Por quê, gente? Porque às vezes fica confuso ali no processo o que é aquilo dali. E aí você não pode cair nas armadilhas. E aí, quando a proposta foi espancada pelas partes, e o juiz, no crivo, que ele tem o dever de olhar para aquilo, ele vai dizer, não, não é isso não, a perita está equivocada. Doutor, o objeto da perícia é outro. Você estava entendendo aqui, e o objeto é outro. Está entendendo, gente? Não é melhor do que você, lá no laudo, faz toda a perícia, escreve isso no laudo, e depois fica feio para você, porque você não sabe nem o que é o objeto? A sua leitura do objeto, mas eles escreveram mal. Sim, você não cumpriu o seu papel para entender o que era. O que é cumprir o papel na proposta? Escreve lá, eu entendo que o objeto é esse. Certo? Essa é a primeira dica para vocês.
Convencimento do juiz e das partes em relação ao trabalho a ser desenvolvido, planejamento da perícia, conhecimento desse objeto da prova, tudo isso aí num raciocínio muito lógico, eu não vou passar por todos, vou destacar alguns pontos. Forma de desenvolver o trabalho, adote a presença, né, se o caso também tiver essa necessidade ali mesmo, né, casos complexos, reunião com assistente. Escreve na ata o que for necessário, especialmente a presença deles, o que foi discutido. Se ficou combinado, lá no código diz que a gente tem que avisar os assistentes 5 dias, né, as partes 5 dias antes de uma diligência. Mas isso pode ser livre com vocês. Se ali na ata foi discutido sobre a necessidade de fazer uma diligência amanhã, a parte combinou, né, aceitou, é possível, ir lá, escreve, vale aquilo que vocês acordaram. Ah, mas você não escreveu, combinou. Se não escreveu, vai ter dificuldade. Se for questionado, cerceamento de direito. Cerceou o direito de acompanhar. O assistente nem ficou sabendo. É assim que a gente escuta. Tá certo? Então, são cuidados aí nas formalidades. Pode me ajudar em relação ao tempo? Quantos minutinhos que ainda me falta? 10? 3? Alguém ali não está gostando de jeito? Não falou 3, gente? 2? Já acabou? Será que eu tenho 10? Pode alguém confirmar de maneira 10? Está certo? É 10 mesmo? Eu não gosto de atrapalhar o próximo, não. E vi que ele é muito bom, não o conheço, mas já estou sabendo, né? Quero assistir, então eu tenho que me beneficiar disso também. Ambiente cooperativo, já disse para vocês, se está passando ali para que eles acompanhem. Está seguindo ali? Ambiente colaborativo, evitar assimetria de informação, né? Tem aí um monte de coisa. Então, no escopo da proposta, está lá na norma, mas o que é importante? O que eu gostaria de colocar para vocês? Gente, não é dizer que tabelinha de hora, coisas assim, que eu acho que é 100 mil, 10 mil, qualquer mil aí que for o valor do trabalho de vocês. Mas, sendo assim, na proposta, já deixe muito claro. Tá? Estava conversando com o Damasceno, né? Sobre essas questões de hora, se vai mudar ou não vai mudar. Você vai ter um caso que, por exemplo, é a chance da tua vida de ganhar 100 mil com consumo de 5 horas. Quanto que é a hora técnica? A média nacional, pega daqui, pega dali, um número de 100, outro de 200, outro de 300, é 500. Melhor do cenário, 500. Vamos admitir que a nossa hora, no meu exemplo, seja 500. Então, vai ser 5 horas. Você tem certeza que é 5 horas. 5 vezes 5, 25. Quanto que isso vai dar? 2.500, é isso? Mas é a chance de você cobrar 100 mil e eles vão pagar 100 mil. Aí você vai escrever 100 mil dividido por 500 horas para mostrar uma tabelinha, é isso? Não, não é isso. Proposta ela é fundamentada. Se é 100 mil, 10 ou qualquer número, diga para o juiz. Os parâmetros estão lá. O mercado dia a dia está acostumado com as tabelinhas. Elas são úteis? São, em algum momento pode ser. Mas cuidado, pense no número maior, que eles estão espancando num processo e querem te pagar 100 mil. E você vai cobrar R$1.000. Por quê? Porque é 2 horas de serviço. Ficou tão simples para você que é 2 horas. Quantos anos? Nossa, que tolerância. Isso veio direto da presidência? Avisa que a carinha deles não está nada boa. Você não sei como é que chegou lá. Pensem sobre isso, gente. Fundamentar, sustenta. Os parâmetros são custo, é volume, é complexidade, cruzamento de dados. É muita coisa, é equipe. Então, seja justo na precificação. Dedica um tempinho para aquilo dali. É o teu dinheiro, é o teu sustento. Agora, se a coisa também é uma matéria repetitiva, que a média dos colegas e a média ali está sendo 5 mil, você não vai passar com 100. Né? Então, vamos ser justos. Ah, mas eu queria 100, larga isso. Mas daí não passa, amigo. É 5. Vai substituir. Em alguns estados, eles estão nomeando 10 peritos, na sequência. Consulta um, se o segundo não passar, vai para o 2, vai para o 3. É uma lista. É assim, concorrência hoje. Então, de novo, trabalho, conquista, confiança. Documentação é um tópico que dá um trabalho danado, uma perda de tempo danada. Se eu levo isso para a proposta, tenho certeza que, naquele caso concreto, eu preciso de 5 provas. Elas não estão nos autos. Excelência, que seja determinado na instalação da perícia, no primeiro dia da perícia, a entrega daqueles 5 documentos. Porque se não entregar, passou o tempo, não entregou, não corre atrás de prova não, gente. Vai perder seu tempo com isso.
Ah, mas eu deveria, porque eu sou o braço, os olhos do juiz. Eu aprendi assim, eu acho isso lindo. Todo mundo aprendeu assim, que nós somos os braços e os olhos do juiz? É muito legal. Né? E a correria também? As pernas também do juiz para sair correndo por aí? Gente, diga lá quais são os documentos, diga que eles têm que entregar. Está esperneando, não entregou, vai arcar com a consequência. Prejudicada por quê? Pela não entrega das provas. Solicitados desde a proposta. Tá certo? Não perca tempo de vocês, tempo, menor lucratividade. Eu botei até um último item aí, contatos peritos, já tinha falado para vocês, um item que eu fico toda hora vendo os coleguinhas falar sobre isso, eu queria dividir com vocês. Limitação de prerrogativa, vamos pensar sobre isso. Não estou defendendo de jeito nenhum, né? Olha que absurdo. Exercício legal. Gente, essa matéria é perícia contábil, é na natureza, é prerrogativa, é essencialidade, é isso, é para contador. Ponto, não tem que ter dúvida. Constituição, artigo 5º, inciso algum lá daqueles que fala, atendidos os requisitos da lei, a lei é o DL 9295, vai para a nossa resolução. Isso é na engenharia, em qualquer uma delas. Agora, nem tudo que está escrito na nomeação nomeio, defiro a prova pericial contábil, nomeio a Sandra. Mas os quesitos, uma série de coisas lá que para fazer o laudo, não é contábil. Eu vou ter 10, no meu exemplo, 10. 5 é natureza contábil, prerrogativa nossa. Outras 5 é qualquer um que conhece, que pode colaborar ali. Pode ser a pessoa do RH, depende da matéria. Pode ser sem formação mínima, né, no meu exemplo aqui. Ah, mas aí eu tenho que denunciar no conselho, eu tenho um monte de coisa. Vá cuidar do teu trabalho. Como que eu cuido do meu trabalho, não deixando uma ilegalidade? É dizer na proposta, Excelência, debrucei sobre os autos. O objeto é este. Quesitos, 10. 5, tipicamente de contador. Os outros 5, de economista, administrador, qualquer que seja a área. Mas os 5, dado a indicação nas folhas tais de um economista, por parte A, dado nas folhas tais de um engenheiro civil na parte B, nestes 5 quesitos, há um prejuízo nas discussões técnicas, visto que não é da competência daqueles que ali estão. Pronto. Passou batido, ninguém viu aquilo, não substituiu, não contratou um contador para ajudar aquilo dali. Vai poder questionar você? Pode. Vai prosperar? Não. O que o juiz vai dizer? Claro que você vai responder aquilo ali, vai dar todos os argumentos para ele, né? A gente tem que dar os argumentos para o juiz decidir. Ah, não é de ficar birrinha, não. Escreve que o juiz pega aquilo dali, fica convencido, não é assim? O juiz não tem que ficar convencido? O juiz fica convencido, coloca a perita, ou o perito, teve o cuidado, olha o cuidado, o zelo, de demonstrar para as partes, e estas inobservaram, desde o primeiro contato nos autos. Alertou no tópico tal da proposta que aquela matéria era contábil. Simples assim. Está entendendo? E se vier a resposta deles lá e assinar aquelas respostas bonitonas lá, como se contador fosse? Materializou, não é? Isso aí no lugar disso na polícia também? É uma série de providências que você pode fazer, o próprio juiz pode fazer. Então, a maneira que você vai escrever, o juiz é um cumpridor da lei. Ele não pode fechar os olhos sobre aquilo. Mas ele precisa de elementos. Não é mimimi, não é birrinha e WhatsApp. Não, gente. Ah, porque o conselho também não faz. Não é isso. O que vale é o meu exercício, é eu que estou de frente da situação. Então, se eu estou ali e tem prejuízo para o outro, já digo. Por quê? Porque vai oportunizar da parte, poxa, é mesmo, a perita aqui já falou aqui, ó, vai arrumar um assistente, do assistente, não tem problema nenhum. Fiz uma avaliação que deu lá um trabalho danado, era um economista. Na primeira eu já alertei, doutor, com todo respeito, o senhor viu, tem aí, né? Avaliação de empresa é bem legal, tem que explorar as contas contábeis. Assim, o senhor sabe de toda a história, o senhor é especialista em avaliação, mas na apuração de haveres, o artigo tal. Né? Então, assim, vai ter prejuízo nas discussões. No outro dia, quem estava junto com ele? O contador da empresa. Legal cumprir meu papel? Claro. Ah, mas eu vou pedir para substituir o assistente. Não tem esse poder, não. Não precisa disso, não. Isso é da parte. Parte com parte. A minha tarefa é com o laudo, com a prova.
Dúvida sobre isso? Fazem assim? Aí vocês vão lembrar, nossa, lembrando que ela falou lá atrás que era vice-fiscalização, né? Continuo lembrando. Isso é pesado, né, Reinaldo? Nossa senhora. Mas a gente faz com gosto, a gente tem que esclarecer o colega. Então, vocês, se depararem com o exercício legal, não aceita. Como é não aceitar? No trabalho da perícia, por exemplo, assim. É dizendo lá de pronto. Tá certo? Combinado desse jeito? É o mínimo? Não vamos aceitar. Não aceita dos outros dar pitaco no nosso território de jeito nenhum. Também não dê pitaco no território que você não tem competência. Vamos lá. Eu quero só uma abordagem muito interessante nessa linha da qualidade aí. Preço, valor, mudança de mentalidade, prosperidade. Eu gosto muito dessa forma do nosso saudoso Lopes de Sá, né, de jogar a gente para cima, para a riqueza, a ciência da riqueza. Preço, numa definição aí de alguém, é que o cliente paga para ter um produto ou um serviço. É o dar. Valor é o que o cliente leva, é o que ele recebe. Lembra novamente, está todo mundo querendo te pagar 100 mil. Você faz uma propostinha, porque tem uma tabelinha, cobra lá 10 mil reais. Olha isso. Deixou de ser remunerado adequadamente em 90. Tá? O contrário também serve, qualquer que seja o valor. Não entregou nada, não cumpriu o prazo, a peça não serviu. Segunda perícia, terceira perícia. Meu Deus do céu. Um esclarecimento, 2 esclarecimentos. 2 anos, 3 anos, 4 anos só de perícia no processo. É isso mesmo, gente? Qual é o valor? Qual é a percepção do juiz, da parte, com o teu nome ali naquele processo? Ah, mas é só aquele caso, né? Não, gente, aquilo ali dá uma repercussão na vida da gente. Nossa, o nível vai... Baixa igual o combustível no carro da gente, todo dia. O preço está subindo e gasolina não dá 2 quilômetros mais, né? Está fazendo sentido para vocês? Está alcançando? De novo, eu estou aqui para falar sobre lucratividade, técnica, né? E nesse raciocínio dos conceitos, revisitando aquilo que a gente sabe, pontuando alguns que são traumáticos. Nos meus 15 minutos, então é muito ruim, acontece de vez em quando comigo, muito ruim o dia que eu escutei, indo numa reunião para dar uma assistência lá com um advogado, foi meu professor, estimo muito, uma pessoa muito bacana. E ser pego de surpresa e a gente fechar a proposta rápida, né? Não sei se acontece isso com vocês também, ou aqui no Espírito Santo não acontece isso mais. Não, né, gente? Mas depois, dei até um valor, exemplo, no meu exemplo aqui é 50. Falei que o preço... Doutora, se a senhora quiser, a senhora já veio indicada aqui, ele é de nosso advogado de muito tempo, né? Então, assim, a senhora tem todos os predicados, nós estamos preocupados, a preocupação é se a senhora quer fazer esse serviço mesmo. Tem condição de fazer nas condições para o advogado nos defender? Perfeitamente. Então, eu já quero pagar logo a senhora. Ó, olha, e se for naquele dia que a gente tem conta lá pendurada mais do que tudo, hein? Nossa senhora, gente. Eu já quero, só que a senhora já passa aqui na tesouraria, depois dos contratos o doutor vai cuidar, tem uns modelos aí, vocês discutem isso aí, eu preciso ganhar dinheiro, mais dinheiro para pagar a senhora já. Se a senhora quiser fazer isso já, a senhora vai passar na tesouraria e leva o dinheiro. Deixar a conta, acerta lá os procedimentos operacionais. Me parece, aí ele escreve lá, 50 mil reais. Me parece que eu já tenho disponibilidade hoje, que está apertada a conta da vermelha, mas 50 mil eu consigo lhe pagar hoje. Eu tinha estudado aquilo dali, assim, mais ou menos, eu estava trabalhando em 25, por exemplo. Tinha umas contas penduradas de 25. Passou 50, resolve o mês inteiro, não é assim? Aí, de novo, acertei lá por esses 50, fiz. Quando eu saio conversando com o meu parceiro lá de trabalho, Sandra, eu achei que aquilo ali, não sei. Ele tinha me consultado antes, como a gente não teve tempo de conversar também, né? Ele ia te pagar, no mínimo, 80. O limite dele era 80. Eu falei que era 100, ele estava disposto a chegar em 80, senão eu tinha que indicar outro. Entendeu? Onde é que está o erro aí? É no cliente? É no colega que vai fazer por 10 mil, por 5, de graça, porque quer entrar no mercado, tá doidura. Contrato esse, faço esse de graça, depois no futuro, cadê os pertence? Ainda pertence, não tomar de Deus, né? Ainda não tomaram o futuro de Deus. Mas depois no futuro eu te contrato para outros. É isso mesmo? Então onde é que está? Desde aquele dia eu não fecho assim muito rápido, mas não. Posso estar com as contas penduradas, porque as contas são muitas. Reflexão.
Então, eu não estou seguindo a linha que o nosso professor Lopes de Sá já nos alertou várias vezes, todo mundo alerta, toda hora que a gente estuda, né? Então, quanto de fato vale? É a hora. Você vai gastar uma hora. Quantos anos para você ter aquele conhecimento? As partes não conseguiram o mínimo, que é conversar, dialogar, combinar, acertar e ficar livre, nem gerar custo para o país. E está lá você naquela, é a hora de você pagar muitas contas, gente. E separar, poupar, riqueza. E aí a gente está vulnerável naquela hora. Pensem sobre isso é bem legal, é muito chato passar por isso, né? Mas a gente aprende, erra de novo e vai vivendo bem. Isso tudo faz a gente examinar, de fato, como é que eu estou, conhecer o mercado, como é que eu diferencio. Não precisa ser muita estrela, não é isso não. Faça o seu papel, entregue o laudo, no tempo, na forma, nas condições que se espera. Tenha certeza, o empresário é muito bom de negócio. Ele nunca vai te falar um preço, quando ele fala no mínimo, a média é 50%. É da natureza dele aumentar o dinheiro dele. E você, abre mão da sua salvaguarda? É isso mesmo? Existe lá uma referência no artigo 473, nos meus 10 minutos agora. De verdade, eu acho que eu tenho muita coisa para ler, eu nem sou acostumada a ficar lendo, mas eu trouxe tanta coisa para ler para vocês aqui, eu falei, gente, vocês não vão ter paciência comigo, não. Mas no escopo do laudo, o que tem lá no laudo? O que a gente pode entender como controle de qualidade do laudo? O próprio artigo 473, a nossa própria norma já diz isso. Mas, gente, falar do laudo é olhar para ele e ele se sustentar em qualquer lugar. Fundamentação, por favor, dediquem a isso. Fundamente, por quê? O que é mesmo a história lá do ICMS por dentro e por fora? Ninguém sabe disso, não. Base de cálculo disso, escreva, fundamente. Revelou isso, não decida. Não decida. Estou lá fazendo um trabalho lá grande, apertado lá sobre imunidade, tirando o Estado querendo tirar a imunidade tiraram a imunidade. Significa a Constituição que otorgou, né? Mas se não cumprir lá aqueles requisitos do artigo 14 do CTN, que fala que tem que aplicar nos objetivos, não pode remunerar os dirigentes, aquela coisa que vocês conhecem aí, pelo menos aqueles que lidam com o tributário. E a toda hora entra lá assistente. Doutor, está resolvido isso aí, então? De novo. Quem vai resolver isso é o juiz. Para mim, a senhora me entregou as provas, eu vou escrever sobre elas. Eu vou dizer que eu vi o quê? Que foi aplicado os recursos na consecução dos objetivos. Ponto. Ou então, tantos milhões aqui não foi para a consecução dos objetivos. Quem que vai tirar a imunidade? Sou eu? Então, são coisas assim, sutileza, que a gente tem que tomar cuidado com as palavras, as formas de escrever. Existe um raciocínio lógico apresentado pelo professor Wilson Zappa, na perícia, está aí no material também, então ele passa a ser assim, quase que automático, né? Eu tenho que pesquisar, eu tenho que decompor, eu vou ter que observar os fenômenos de tudo que tem ali, vou comparar aquilo dali com a doutrina, vou analisar individualmente, para lá no final, com segurança, certificar. Certifico que houve omissão de receita, no valor de tantos milhões. Como que isso se sustenta? Nas operações de saída ou de entrada? Escreva. Quem compra 50 mesas, vende 500 mesas, onde é que está o problema? Ah, é entrega futura. Ok, entrega futura. Mas não tem algum lugar que a conta não está batendo? Onde é que está o ciclo da empresa? Ah, mas não está escriturado, é porque não está no livro. Isso aí é procedimento teu. Mas, de fato, o que o processo quer de você? É omissão de receita? Escreva sobre omissão de receita. Certifica. Inexiste. De acordo com tudo que você fez, inexiste omissão de receita. O juiz vai fazer o papel dele. Agora, se existe omissão de receita, ela se confirmou nos documentos tais, esses foram os procedimentos, essas foram as provas examinadas. Tudo isso é muito tranquilo de fazer. Não exorbita no laudo, está dito lá, não ultrapasse os limites, fique no seu lugar, faça o seu trabalho, ganhe o teu dinheiro. Já falei sobre os vícios, né, essa coisa horrível de você não cumprir o seu papel. Está aí o que motiva pedido de esclarecimento. Ah, toda hora a parte que ela muito esclarecimento. Lembra, se você dialogar com os assistentes, pode diminuir os esclarecimentos.
Ah, mas vai vir um porque um ele ficou duro. Ok, fica um, ao invés de questionar tudo no seu laudo. Tá certo? Vamos fazer isso. É natural dúvida ou divergência? Dúvida, eu escrevi mal. Problemas que a gente comete, pelo menos lá em Brasília, pelo menos eu, aqui no Espírito Santo, talvez chegue em São Paulo, né? Mas se vocês ficarem muito tempo aqui, o Paulo e o Boniolo, Espírito Santo, bomba aqui, a turma é boa. Mas olha essas palavrinhas, alguém já teve lá assim, falta coerência lógica da perita? Já tiveram isso? Gente, eu vou falar o inverso agora, na posição de assistente. Não fique iludido com parte, não. Exerça o seu papel como técnico. Quando você pega uma expressão dessa, falta coerência lógica, falta confiabilidade no laudo apresentado. É isso mesmo? Cuidado com o que você escreve sobre aquilo dali. Gente, mas eu acho que estão adorando. Vocês têm certeza que vocês querem conversar comigo por 10 minutos? Mais 10. Esse relógio daqui também não para. Eu não estou entendendo isso. Imperícia, gente. Barbeirou feio no negócio. Olha isso. Então, cuidado. De fato, larga o colega para lá e escreve sobre a prova. As folhas tais, a afirmação do laudo é essa. No entanto, confrontando aquilo com a prova, não se sustenta. Portanto, não é 100, é 1 milhão, ou é 0, qualquer que seja o número. Tá? Não vai na onda da parte de escrever muito o advogado, querer questionar muito a prova. Não, seja técnico. Você está lá porque você é técnico. Então, assista como técnico e não assista como advogado. Cuidado para não contaminar a sua técnica, no parecer, com a linha jurídica, ainda que beba da fonte daquela e ainda que revele pelas provas. Tenha cuidado nisso daí. Leve sempre a resposta. Na crítica, está dito que é 100, você encontrou 50 ou 200 ou não encontrou nada. Diga como você percorreu o caminho, qual é o caminho e o caminho levou àquela resposta. Isso é o procedimento que você tem que fazer e escrever. Porque o colega fez outro. Por isso que ele encontrou 100. E qual que está certo? Ok? Então, não é falar que ele é barbeiro, que ele é perito, que ele foi desmanzelado, como diz lá meu amigo, foi até desmanzelado. Eu falei, nossa senhora, calma, não é assim não. Concentra na prova. Checklist de controle de qualidade. Quando a gente cria e toda hora vai aumentando as listas, especialmente nas pancadas que a gente recebe, é bem legal, né? Fazer perícia é bem legal. Então, cada questionamento que você tem, você fala, opa, respeita o questionamento, vai responder, mas tira proveito dele. Onde é que você falhou? Ou então, se não falhou, onde é que você pode melhorar? Esse é um exercício diário da perícia, do perito, que quer fazer melhor, quer firmar teu nome, quer ter mais trabalho e patrimônio. Ganhos. O que a gente espera com esse simples raciocínio lógico nosso aqui? Vou ter maior lucratividade. Checklist, minimamente, estou fazendo assistência, vou olhar, eu tenho que derrubar alguma coisa naquele laudo. Vou derrubar o colega? Não, a prova. Né? O colega é meu amigo, olha isso, meu Deus, cadê a ética? Né? Daqui a pouco a gente tem que falar pelo menos um minutinho de ética, não é possível. Eu vim aqui não falar de ética, né, Reinaldo? Tem que falar de ética. Os prazos foram cumpridos, foram observados pelo perito o objeto da prova, ou ele exorbitou, ele quis ser juiz. Né? Eu não vou escrever assim, mas eu vi que ele exorbitou. Então, eu vou pegar o artigo 156, com o artigo tal, eu vou dizer, extrapolou os limites. Acho que é o parágrafo 3º, do 47 alguma coisa, né? Ele extrapolou os limites. Por que era o limite? Ele ficar aqui. Exemplo bem simples, que eu nem gosto da área trabalhista, mas exemplo, na linha de decidir do juiz. No exemplo das verbas, verba principal, salário, remuneração. As outras, consequência, férias, aqueles alvos todos lá. Ele só pediu salário. O juiz pode dar na decisão as outras coisas? Não. Então, se me perguntou de salário, o objeto é salário, apuro o salário. Eu vou fazer aqui tanto de conta, né? Google, síndrome do Google, de fazer as outras contas e apresentar férias, 13º. Não, gente. É salário. Ah, mas o juiz esqueceu. Parte que tem que lembrar juiz. Você não tem nada a ver com aquilo. A sua nomeação é para apurar salário. Tenha cuidado com isso. Muita gente boa barbera nessa história aí de dar ciência para as partes, da diligência, tem cuidado com isso. De novo, se combinou um prazo diferente do que está no código, consigna na ata. E-mail, comunicação para as partes ao mesmo tempo, os dois assistentes. Por que eu vou ficar mandando para um em detrimento do outro? Para quê?
no mesmo e-mail. Na ata já leva os e-mails que eles autorizam. Ah, mas não recebi, doutor. Oh, que pena, né? Vê lá seus spam, cuida da internet. Isso nem... Nossa, ainda está nesse tempo de não receber o e-mail, é? Nossa, que coisa, hein? Não é assim, gente? Perdeu o prazo, amigo. Vá com Deus, fique longe de mim. Não é assim que a gente tem que falar? Vamos embora. Mais um checklist. Se baseou em fatos, dados e provas suficientes, de onde veio aquela resposta? De vez em quando tem aí, né, na mídia, dizendo... O laudo foi feito pelo outro. Ah, porque não tem as propriedades ali, né, do Word? Você olha lá, foi feito pelo outro. Foi feito pelo outro? A resposta é tal qual está no e-mail do outro. É isso mesmo? Por que você está lá? Olha a confiabilidade do teu trabalho. Houve coerência lógica? Tem método ali? Se sustenta? É um método aplicado naquele caso concreto? Ou você achou bonitinho, copiou do livro lá, citou o autor e acha que vai passar vivo naquela história? Avaliação de empresa é uma coisa, apuração de haveres é até parecido, mas é outra. Tem elementos diferentes, tem metodologia. Ah, vou aplicar fluxo de caixa, é isso mesmo? Ah, mas tem obras e obras, é a mais conhecida. Mas naquilo ali, era para aplicar, era fluxo de caixa? Ou porque você achou bonito, entusiasmou, escreveu sobre aquilo, fez os cálculos, puf, levou a burdoada. Cuidado. Cuidado, tem que entender. Se eu não entendo, eu não faço bem feito. E que só está lá no trabalho para fazer bem feito. Linguagem, já falamos muito sobre linguagem. Quero mostrar agora rapidamente, nos meus 3 minutos agora, sobre gestão de qualidade. Tem dicas básicas, tem vários sistemas por aí, né, que pode melhorar a nossa vida. Se eu estou já estruturado ou não, depende da forma do escritório, o volume. Mas fluxograma funciona muito bem. A gente conhece sobre fluxograma, plano de ação. Aquele básico pode ser feito no Excel, no Word, da forma que quiser, o que, quem, quando, como. Plano B, porque o seu parceiro, ali no plano B, tem que ter um segundo parceiro, porque ele pode ficar doente, pode ter uma intercorrência qualquer e não vai cumprir, e aquela atividade era dele. Então, desenha, de fato, a perícia, para que o prazo possa ser cumprido e você não ficar desassossegado e estar falecendo antes do tempo. Por causa disso. Isso é trabalho para a gente ganhar mais dinheiro com ele, ficar feliz e cuidar da nossa vida. Existem outras ferramentas de controle de qualidade, né, que eu já falei para vocês, do que isso é muito simples, muito básico. Está claro para vocês minimamente o alcance do objetivo até agora, em termos de lógica, de revisitar os meus controles, os meus checklists, seguir as conferências ali da norma, melhorar isso. Casos concretos, vários exemplos. Né? Aonde que eu estou errando, por que eu errei? Onde é que meu laudo? Por que aquele laudo tantas vezes pedindo esclarecimento? É porque o juiz fica para lá, para cá, cita a parte, é porque de fato não levou um convencimento ali para ele está testando. Tá certo? Então, acho que assim, na lógica, eu estou já esgotando com vocês, eu queria fazer uma abordagem muito rápida, só da perícia no contexto da Revolução 4.0, mas eu vou deixar um material adicional também disso. Tem um texto que eu vou percorrendo, né, em termos de lógica para vocês, pensando assim, o que de fato a tecnologia está impactando, vai impactar na perícia. Porque às vezes na atividade de assessoramento a gente já está mais acostumado. Né? Então a gente faz uns raciocínios assim muito básicos, né? Porque às vezes a gente assusta, a tecnologia assusta, mas eu já estou melhor, já estou fazendo. Eu lembro lá no início, quem passou do início aí por matemática financeira, extrato bancário, digitação. Cabe digitar extrato hoje? O que aquilo agrega, gente? Nada, né? Vamos extrair o dado, faz a matemática que precisa e entrega a resposta. Então, as coisas vêm numa velocidade, a gente vai absorvendo e outras vai diminuir. Exemplo, própria linha, a Caixa Econômica lançou essa semana a linha de acordo. Se eu tenho no meu produto só fazer revisão de contrato bancário, uma hora isso vai diminuir, vai ficar zero. Por quê? Exemplo, conciliação, abre a janelinha de conciliação. Vai gastar com perícia, gastar com processo? Não. Então, o que de bom que tem por aí? É esse olhar sem assustar de uma tecnologia, mas saber que essa tecnologia ela tem que ser a nosso favor. Sempre. Querer fazer do mesmo jeito, da mesma forma, eu estou pecando. Estou fazendo com atraso. Tenta pensar sobre isso, eu não vou me estender, mas tem um texto que eu escrevi, vou deixar para vocês,
né? Eu gosto de citar sempre esse exemplo da matemática financeira. Outro exemplo atual, não é a minha praia, mas dentro do que eu vejo os colegas, né, e a gente discute sobre isso, a questão trabalhista. Diminuiu depois da reforma trabalhista? Assustadoramente. Acabou, vou desistir porque eu vou fazer isso. Será que é só isso mesmo? Tem lá um artigo 840 que ele fala que o pedido tem que ser acompanhado de valor, não é assim? Um parecer. Então, fecha uma porta de um lado, abre muitas outras portas. Legal? Por quê? Porque os advogados estão tremendo, né? Qualquer seminário deles lá na época da reforma estava tremendo. Por quê? Vai ser justo o valor, tem que ser o mais perto. Não é 500 mil para fazer um acordo em 5 mil. Não. Alguém tem que responder, porque pediu 500, sendo que o direito era 5 mil, não é assim? Então, aquele medão, quem é que responde? Não, doutor, aqui a minha especialidade é essa, faça um parecer, apure isso aí para o senhor. Prazo certo, sou remunerado, ganho meu dinheiro. Tá certo, gente? Está combinado que vocês vão ficar enxergando isso daí? Tem muita porta fechando, mas tem muita porta aberta, escancarada. Algumas coisas que a gente fez e faz não tem prerrogativa carimbada. Tá? Significa que outros, mercado para outros também está fechando, eles estão ocupando essas e fazendo bem feito. Então, mas aquilo ali trabalhista é para contador. Não, é para economista, para administrador, para qualquer um que tenha a graduação lá e a situação de trabalho em condição. Então, mensagem final, e de fato é assim, eu não vou ter nem mais mandato aqui do presidente para ficar falando mais para vocês. Quero fazer o fechamento desse trabalho, já agradecendo a todos vocês, o material vai ficar, tem mais tela, tem sobre responsabilidade civil aí para vocês, eu gosto sempre de deixar isso, e quero ir lá na tela da ética, que tem aí uma nuvem linda, tem uma floresta, essa foto eu tirei, e aí eu quero deixar essa foto aqui com vocês, mas eu gostaria de abordar rapidamente a abordagem ética para vocês. Qual a importância dos padrões éticos para o fortalecimento da confiança dos magistrados, da sociedade em geral, na profissão contábil? No nosso exercício enquanto peritos, enquanto contadores atuando na perícia ou qualquer outra área que seja da escolha. A fé pública, que prescinde o compromisso individual da defesa e do zelo, do bom nome, do registro, da assinatura aportada em cada documento, além das boas práticas. Se certifica aquela RT ali no final do laudo, a última coisinha lá, linda, maravilhosa, abaixo da assinatura da gente tem um RT, responsabilidade técnica. Custou muito para cada um de nós ter aquilo dali. A sociedade confia naquilo dali. Por isso a razão de ser, de existência de uma profissão regulamentada nos moldes que está, ou no outro formato que virá, dado as questões de mudança por esse governo. Então, nós temos a confiança, já que a confiança não é regra, que se impõe e sim carece ser exercida, conquistada, cultivada o tempo todo em boas práticas, bons atos, nas boas relações, e chamo a atenção de vocês. Ética, sim, é respeito. Se eu não olho para o outro com respeito, não estou tendo um comportamento ético. Se eu digo que por aí, que o colega, naquele caso que ele era assistente, ele deu uma barbeirada, não preciso dizer. Mas você está contratando fulano, fulano não cumpre nem prazo. Precisa, é assim que eu quero ser conquistada? É assim? Ou eu quero ser, me parece que ele tem bom nome, não o conheço, né, já tive alguma experiência, mas de fato qual é a necessidade do senhor? Quanto é que o senhor está disposto a pagar? O que é o serviço? Larga o outro, respeita. Isso é respeito. Isso é comportamento que a gente deve preservar para a nossa sobrevivência. Com isso, se a gente olhar os 4 códigos da nossa profissão, desde o de 50 até hoje, recente, de junho, os valores são os mesmos. Isso é valor que a gente quer, não só como contadores, como peritos, como sociedade. Zelo, respeito, cuidado, saber que você vai certificar tudo aquilo que precisa ser certificado. Com isso, nós temos um exercício muito simples que a própria filosofia traz. Quando a gente fala de ética, a gente quer encontrar um porto seguro e responder umas questões muito simples, que eu só tenho uma página para ler para vocês. Vamos fazer um raciocínio. Nem tudo que eu quero e devo, posso. Nem tudo que quero e posso, devo.
Nem tudo que devo, quero ou posso. Nem tudo que devo e posso, quero. Nem tudo que posso, quero e devo. Com isso, vamos, de fato, cada um de nós exercer a prática, boa técnica, sabendo que a base de tudo isso é o bom, o belo, o justo e o verdadeiro. Por fim, quero deixar uma mensagem a todos os senhores e senhoras que tiveram a coragem de ficar até agora nesse momento. Ao presidente, em nome do presidente Roberto, agradecer mais uma vez o convite, a Carla e a todos vocês. Não importa onde, gente, não importa quando e o tempo de permanência. Deixe a sua marca pelo respeito e a conquista se tornará permanente para uma vida próspera e em paz, consigo e com o meio, para um ambiente sustentável. A gente tem que zelar para um ambiente sustentável. Quem faz perícias, olha para aquele processo, aquela confusão, palavras ditas, faltando até com respeito, né? Coisas, situações que poderiam ser resolvidas. Mas é o nosso trabalho, são as nossas escolhas. Que a gente saiba olhar para tudo isso, exercer bem o nosso papel, conquistar todo dia, com a remuneração justa para fazer patrimônio. Inclusive, lembrando Lopes de Sá mais uma vez, dado que nós conhecemos a ciência da riqueza. É para isso que a gente tem valor no mercado. Agradeço a todos vocês por mais essa oportunidade aqui no Espírito Santo. Muito obrigada.